Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã. E, para começar o capítulo, temos Shanks vilão, Bartolomeu dando de cabeça numa parede de aço e aprendendo que como um subordinado, ele não pode mais agir como quiser. Tudo isso e muito menos, logo mais no capítulo de amanhã. Bom, para começar, queria perguntar se alguém aí sabe se o Oda já falou se o Bug e o Shanks sabem onde a ilha final fica. Acabei vendo alguns episódios das Memórias do Oden, e me lembrei que a duplinha estava lá durante todo o processo. Eles viram o Oden traduzir as Pedras Vermelhas e também viu o momento que marcaram a localização da ilha final no mapa. Então, se o Oda não disse nada, pra mim, eles são os únicos que não precisam reunir cópia nenhuma. Inclusive, fiquei pensando nisso, tecnicamente, o Shanks sabe, então por que ele roubaria as cópias do Kid? Shanks sai de Wano falando no Bartolomeu, mas ele vai direto pra Elbaf, por quê? Ele foi esperar, talvez. Esperar pra ver quem entre Law, Kid e Luffy, qual dos três iria direto pra Elbaf. Inclusive, pode acontecer de se reunirem Elbaf o Kid e Luffy. Enfim, a questão é, levar as cópias do Kid é uma forma de impedir que elas caiam nas mãos do Barba Negra. Ou não, e o Shanks é só um babaca gigante. Essa possibilidade existe, mas gosto da primeira. Bom, entrando no capítulo, de cara, vemos que o Yamato não pegou a missão de resgate do carpinteiro-chefe. Mas deve pegá-la por tabela, já que encontrou outra missão. Ao parar em uma loja de soba, Yamato descobriu que garotas vêm sendo sequestradas. Provavelmente, o chefe carpinteiro virou um criminoso. Que triste fim de carreira. Mas enfim, voltando pra viagem até Elbaf, descobrimos que os gigantes, Dory e Brog pararam de lutar porque suas armas quebraram. Isso acontece no final de Little Garden. E desde então, a dupla estava usando as mãos. Então quando o Imo e o Kashi chegaram na ilha, a dupla decidiu voltar pra Elbaf e conseguir novas armas e assim, continuar o duelo. E só de pensar em todas as teorias que foram criadas, eu acreditava muito que a dupla estava indo pedir a bênção do Deus do Sol. Também acreditei que o Shanks tinha tirado os dois da eterna luta. Mas no final, foi nada com nada. E, além disso, o Oda já joga essa de absinto pra justificar o final do capítulo. O que vai ser uma vergonha gigante para o Zoro. Tava reclamando até algumas horas atrás, também já falou que um espadeiro nunca ficaria bêbado. Vergonha por gerações. E digo mais, não sei se é muito higiênico ficar sambando em cima da comida, mas tudo bem. Bom, a festa segue animada enquanto a Bonnie aprecia a vista com o seu pai. Infelizmente, não tem ninguém a bordo para dar uma geral no Kuma. As chances de ter uma pane no sistema e apagar de vez são altas. Mas aí, nem tudo são flores nesse jardim que é o mundo. Já que o Bartolomeu, que não é passarinho, decidiu comer pedra. Depois de invadir o território do Ruivo e agir como se tivesse em casa, chegou a hora de pagar o aluguel. E de cara, já acho estranho só o Bartolomeu está preso. O normal seria todo o bando estar algemado. Mas até aí beleza. Também tem o Shanks passando um salve e explicando que não dá pra fechar o olho pra essa bagunça, independente de qualquer coisa. Se ele deixa passar, independentemente de ser um subordinado de imperador ou não, na semana seguinte, todas as ilhas protegidas por ele seriam atacadas. E como menino novo, só agora o Bartolomeu entendeu que estava fazendo merda. Quando ele pede desculpas, podemos ver que tomou umas porradas gostosas. Me parece que a barreira não deu nem para o cheiro. O que esse Bartolomeu devia se confiar na resistência da barreira é loucura. Queria muito ver o Bartolomeu descobrindo que a barreira era inútil. Tá aí, uma coisa que certamente vou querer ver quando sair na animação. Espero que tenha cenas estendidas mostrando como foi. Bom, aí temos esse maluco, que não sei o nome e não vou pesquisar. O que sei é, ele oferece um pequeno frasco com uma caveira e ossos cruzados. Um símbolo universal para veneno. O colega então explica, esse veneno é mortal e uma vez ingerido, o veneno causa dor e dilaceração interna e externa, fazendo a vítima sangrar até ir de caixa. E a missão do Bartolomeu é entregar isso para o Luffy num prazo de 1 mês. Aí você já vê que as coisas não são o que parece ser. Confesso que fui influenciado pelas capas de vídeo que vi, e entrei no capítulo achando que o Shanks tinha feito alguma coisa questionável. Mas o cenário é esquisito. Além do Bartolomeu, todo mundo está solto e, já sobre o veneno, o cara não oferece nada como garantia. Tipo, se entregar esse veneno soltamos o seu pessoal. Ou seja, isso aqui era um teste. Se o Bartolomeu aceita, ele nunca teria saído dessa ilha. Mas a atitude do Bartolomeu salvou ele e o bando. Porque até então, o Bartolomeu não sabia ser um pirata. Todo mundo sabe que ele é um bandido de origem. Uma gangue local em um lugar pequeno. O quão perigoso o Barto Clube poderia ser numa época em que o Smoker estava estacionado em Logetown. Pode-se dizer que o bando ter existido por tanto tempo foi um grande milagre. Naturalmente, o grupo iria seguir agindo como sempre agiram. Assim que a história de capa mostrou o Bartolomeu invadindo o território do Shanks, que todo mundo sabia que iria dar merda isso.
E por sorte, isso veio acontecer na ilha do Shanks, já que qualquer outro imperador teria exterminado esse bando em 2 palitos. Então, a sorte do Bardo Clube é imensa, já que recebeu uma aula do que é ser pirata. Como um subordinado declarado, suas ações refletem os desejos do seu líder. No momento que ele invade o território do Shanks e declara que será um território do Luffy, para todo mundo, será uma declaração de guerra. E o Bartolomeu simplesmente fez isso sem pesar as consequências, porque com toda certeza, era muito confiante em sua barreira. Shanks viu uma oportunidade de ajudar menino Luffy ao educar um de seus subordinados. E o Bartolomeu se provou ser uma boa semente, já que teve a determinação de assumir os seus erros e beber o suposto veneno. Mas aí, a farsa do veneno foi exposta, já que o Bartolomeu ficou suave. E nesse momento, pensei que os tripulantes do Bardo Clube pegaram o capitão e correram para o mar, mas finalmente entendi, Shanks liberou a saída deles da ilha, mas infelizmente, o Bartolomeu estava errado até o fim. Já que ele saiu muito feliz, achando que descobriu um imperador de coração gentil. O que pode até ser, mas o Yasop, definitivamente não é. O cara abandonou uma esposa doente. Esse tipo de pessoa tem coração ruim mesmo. E usando a magia de One Piece, ele explode o navio do Bartolomeu com um único disparo. Não sei se acho ele poderoso ou se só acho absurdamente exagerado. Tecnicamente, é só uma arma comum, e sendo sincero, nem balas de canhão possuem esse poder todo. Mas, deixando essa loucura toda de lado, o pior dos resultados para o Bartolomeu aconteceu. Graças aos seus impulsos, todos os autógrafos foram perdidos. O navio onde tinha o Vibricard do Luffy foi afundado, o navio que um dia carregou parte do bando, deixou de existir assim, num final de tarde de domingo. Se o Bartolomeu não dormiu afogado, ele vai de tristeza. Um navio que trazia uma homenagem ao Merry acabou afundado, chega a ser poético, eu acho. Agora, como o Bartolomeu pretende recuperar o Vibricard? No mínimo, temos que esperar para ver se ele sobreviveu. Bom, saindo do extinto Bardo Clube, vamos direto para a Ilha Pirata de Hashinozo, que no momento, tem o Barba Negra transtornado com o Pizarro depois que o colega contou que o Kobe escapou da ilha. Enquanto o Tite desabafa sua frustração, podemos ver que San Juan está brincando de casinha ao reorganizar tudo. Também vemos que, porque meteram ataduras numa caveira de pedra. Enfim, nesse momento é revelado que o Moriá conseguiu fugir. Na verdade, foi resgatado. Se eu fosse esse Moriá, me aposentava pra ontem. Essa sorte dele, um dia vai acabar. Claramente, o Moriá não tem lugar nesse novo mundo pirata. Pelo menos, não na competição pelo One Piece. Bom, também temos os residentes da ilha na mais pura empolgação. Para eles, se tem alguém que vai arrebatar o lendário One Piece, esse alguém é o Barba Negra. Pessoal está só esperando o comando. E essa empolgação alivia a raiva do Barba Negra. Apesar de tudo, os piratas seguem acreditando nele. Agora assim, esse tempo parece meio maluco, porque o Van Algur estava com o Barba Negra na luta contra o Law, mas no meio do caminho de volta ele se separa e vai com a Catarina até Egghead. Esquisito, né? Quando Van Algur se separou deles ou a Catarina estava junto. Enfim, depois de desabafar, na sala mais alta da ilha, o bando inicia uma reunião sobre as perdas e ganhos. Aokiji revela que o Garp está vivo, apesar de afirmar que tentou matá-lo, e isso animou o Barba Negra. Afinal de contas, Garp tem mais valor que o Kobe. E, além disso, quem também está na sala é a Purin. Essa nasceu para se lascar na vida. Bom, depois de aprender que ganhou mais que perdeu, Barba Negra passa um rádio para o Lafitte, que atualmente está estacionado na base da Red Linha. Ele esteve observando tudo o que estava acontecendo. E segundo Lafitte, o exército revolucionário está impedindo que suprimentos cheguem até a Terra Sagrada. E isso é interessante. De início, pensei que o exército tinha feito a operação e saído fora. Eventualmente, a Terra Sagrada iria recuperar tudo que foi quebrado e voltar para uma vida normal. Mas agora, fica claro que o exército está ativamente impedindo que a comida chegue. E outra coisa interessante é esse Lafitte. Maluco é liso, um coletor de informações muito bom. E com as informações coletadas por ele, o Barba Negra decidiu fazer mais um movimento. Agora o que ele pretende fazer é um mistério. Provavelmente, tem algo a ver com a missão da Catarina. A missão de roubar a aparência de alguém de grande status. No entanto, pode ser a primeira vez que os planos dele podem dar absurdamente errado, se ele for tentar usar a forma do Saturno, mas, ele ainda pode mudar de plano depois que falar com o Caribou. E já falando do maldito, a dupla carregando o Caribou finalmente chega e são carregados pelo Pizarro para dentro da ilha. Um bom mecanismo de segurança, já que o Pizarro pode afundar qualquer navio que não tenha permissão de atracar. Dito isso, como o pessoal da SWORD conseguiu invadir a ilha sem ser percebido, né? Aí bom, como a loucura era pouca, Oda resolveu colocar um pouco mais de loucura. Lembra do absinto? Então, por causa disso, todo mundo desmaiou e dormiu, sem ninguém controlando o navio saiu de rota.
Mas isso não é nem o mais interessante aqui, o mais interessante é que aparentemente, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji e Chopper, os 6 primeiros membros do bando simplesmente sumiram. E além deles o Sunny também sumiu. E para completar a loucura, Nami acorda dentro do que parece ser um castelo. Porém, se prestar atenção, esses botões me lembram Lego. Então, vou imaginar que a Nami esteja num castelo de brinquedo. Não acho que seja Elbaf e pra ser bem sincero achei isso bem merda. O haki da observação do pessoal parou de funcionar de novo e, além disso, quem trocou a roupa da Nami, já achei furo de roteiro dizer que o Zoro e Nami ficaram bêbados. Só espero que nessa altura do campeonato, não me venham com um tarado. Já superamos isso, certo? Enfim, quem chamou a Nami, provavelmente, foi alguém do bando, com 60% de certeza. Fora isso, pra onde isso tá indo só os deuses sabem.